Capítulo 5. Os Suicidas. O Suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar em seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Nesse momento, o guia do médium pediu para esperar, pois ele estava ali. Segue a evocação. Meu irmão, dize-nos aonde vos achais hoje. Não sei, me diga. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Nota: sua alma, posto que separada do corpo, ainda está completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas a ponto de se acreditar encarnado. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. E qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá, eu gostaria que uma mão compassiva pudesse me aniquilar de uma vez por todas. Dize-nos então por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível. Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. E tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Poderia dar-nos o vosso nome, idade, profissão e até o domicílio? Absolutamente não. Não posso e não quero. Nossa intenção é só ajudá-lo. Diga-nos então, tinhas dinheiro, famílias, mulher, filhos? Eu era um desprezado, ninguém me amava. E o que fizestes para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza? E no momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Eu ansiava pela morte, esperava repouso, esperava repousar. Diga-nos então como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a esse tal projeto? Eu não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti. Eu senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Poderia dizer-nos que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Mas ela se completou? Como? Me sinto vivo? Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Depois desse diálogo, perguntamos ao espírito São Luís o que queria dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois. São Luís nos disse que o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. E tal estado sobrevinha sempre ao suicídio?
Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida, o suicídio a rompe por completo. Perguntamos então se dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Nota: esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo pela primeira vez sonambulizado perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e de fato não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser, e tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa, e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo supra, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. O pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, o negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de isentar o seu filho, pois assim ele seria filho único de uma mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Perguntamos a São Luís se poderia dizer-nos se era possível evocar o espírito a que estávamos nos referindo. Ele respondeu que sim, e o espírito ganharia muito com isso, porque ficaria mais aliviado. Depois da evocação, seguiu-se o diálogo. Oh, obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Nota: o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever,
apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Segue a comunicação. Te pedimos então, tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Sou indigno de escrevê-la. Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar. Mas perguntamos, o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixará de ser má. E tu podes descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua como sofre o operado a falta de um membro amputado. Compreendemos. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho? Ou também concorreram para ele outras razões que nós não podemos conhecer? Foi completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. E podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus. E, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então te pedimos, fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. Nota! Nesse instante, o espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela sua boa vontade com que correspondestes à nossa evocação. E te prometemos que vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, meus amigos, muito obrigado. Perguntamos novamente a São Luís se poderia ministrar-nos a sua apreciação sobre aquele suicídio. Ele deu-nos a resposta que aquele espírito sofria justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. E Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poderia ser considerado desculpável. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha a certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal, e se não o fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. Então perguntamos, a mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí estaria um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Em regra, o homem não tem direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sobre pretexto algum.
Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se ele, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Furtar-se a ela é recuar ante a tarefa aceita e às vezes ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida, e segundo, porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório como ato de abnegação em proveito de outrem. Para maiores explicações, indicamos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 5, 6, 18 e 19. François Simon Louvet. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. François nos diz: tereis piedade de um pobre miserável que passa muito por cruéis torturas. Oh, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o fim estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vô-lo suplico a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro, não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento, mais terrível e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. Meu nome foi François Simon Louvet. Apontamentos do Guia do Médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Por isso, filhos, tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um terrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga,
cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, à rua de La Corderie. Tinha 67 anos de idade. Nota: 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra o vácuo horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Perguntamos se isso não equivale ao inferno com as suas chamas. E quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no muita vez espontaneamente, sem que nele se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Mãe e filho. Em março de 1865, o negociante em pequena cidade nos arredores de Paris tinha em sua casa gravemente enfermo o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-lo. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: "Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te." Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora sua mãe, dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do seu filho. Muitos dias depois desse fato, foi feita a evocação do filho. Perguntou-se se ele sabia do suicídio da sua mãe em consequência do desespero que causou a sua morte. A resposta dele foi sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, se julgaria completamente feliz. Pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo agora se tornaria esse afastamento? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. O filho ainda nos diz: orai, orai por ela, e sobretudo não a imiteis vós outras mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Por isso, mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Meu nome foi Benjamin. Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo. Cruéis, tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Eu quero porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue,
guiado seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me davam a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente mo roubam. Meu filho, onde está? Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Não, eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno. Porém, cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Mas enganei-me. Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever o vosso filho, não é blasfemando de Deus como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus à maior severidade. Disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. O vosso filho não está perdido para sempre, certo tornareis a vê-lo. Mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim ninguém é punido sem causa, e se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência você o veria radiante, mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que há um véu impenetrável que o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e a ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso um momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Que luz de esperança capaz de fazer despontar em minha alma. É como um relâmpago numa noite que me cerca. Obrigada. Vou orar. Adeus, meus amigos. Nota:
A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, na certeza que estava desencarnada, no conhecimento exato daquela situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero.